Você sabia que é possível escutar emissoras de FM a mais de 1.000 quilômetros no seu rádio? Basta somente você falar Rede Aleluia e a localidade que deseja. Sou Alexa, como posso te ajudar? Alexia, Rede Aleluia, Campos dos Goytacazes. E não há mistério algum. São fenômenos climáticos que fazem que o sinal do rádio FM se propague por centenas de quilômetros igual ao AM. Educadora FM. E hoje não é mais como antigamente, que eu tinha que olhar para o céu, ver se tinha muitas nuvens, vento, se o clima já estava mostrando algum tipo de inversão térmica, se teria alguma previsão de frente fria se aproximando, porque era assim que eu antigamente conseguia saber quando a propagação ia abrir, estaria boa para me escutar emissoras de FM em grandes distâncias. Hoje nós temos os mapas, e você vai aprender a ler esses mapas agora. Ok, vamos lá? Vamos entender um pouquinho dessa estrutura deste mapa, lembrando que estes mapas são cedidos pelo William Hepburn. Depois eu vou mostrar para vocês como acessar o site. Por algum motivo ele não está abrindo no Brasil, mas existem métodos através de proxy ou através de VPN que você pode acessar o site sem problema algum. Então, vamos lá? Vamos conhecer um pouquinho? Bom, aqui eu tenho a América do Sul e tenho a definição de cores. Essas cores aqui, quanto mais intenso, quer dizer que a propagação está mais aberta. Eu vou mostrar agora os níveis para você entender exatamente como funciona isso. Aqui eu tenho o site do William Hepburn, que é dxinfocentre.com/tropo_site.html. Esse é o endereço para acessar o mapa da América do Sul. Vamos lá. Aqui está a linha de cores, ó. De 0, nenhum, está escuro. O marginal que é bem fraquinho, mais ou menos fraco, moderado, fortinho, forte. Aí nós temos aqui muito forte, muito intenso, extremo e absurdamente extremo. Eu posso dizer para vocês, eu já escutei rádio FM em todas as distâncias possíveis, até o extremo mais. E vocês não têm noção do nível que é o extremo mais. Quem nunca presenciou uma propagação neste nível aqui, nesses 3 níveis, a partir do vermelho, nesses 3 níveis aqui, não sabe o nível de sinal que é. Você pode baixar a telescópica, olha, acho que pode até tirar a telescópica fora do rádio e ele vai continuar pegando essas emissoras em grande distância. É raro atingir esse nível aqui, ó. Esses 2 níveis aqui onde eu moro é difícil de atingir. Mas no litoral do Rio Grande do Sul, eu vou passar agora para o outro mapa para a gente falar um pouquinho das cores. Ok, vamos dar um zoom, vamos aproximar aqui na região sul, ó. Esse aqui é o mapa que estava hoje pela manhã, quando eu fiz algumas escutas, inclusive escutei com sinal praticamente local, a Rádio Nativa 101.1 de Itapetininga, acho que é isso aí. E vocês vão ver a qualidade de sinal absurdo. Vou mostrar mais para o final do vídeo. Então aqui nós temos uma abertura de tropo, ó, que vai desde o litoral do Rio de Janeiro, passando por São Paulo, Paraná, Santa Catarina, entra no Rio Grande do Sul. Ó. Esse azulzinho que vocês estão vendo aqui, ó, o V, isso aqui são linhas de instabilidade no clima. Isso quer dizer que mesmo com essa abertura aqui que nós temos pelo oceano, até mesmo dentro do continente, vai ter regiões que essa instabilidade vai prejudicar a recepção do FM. Vai pegar bem em algum momento, vai voltar, pode ter oscilações no FM, e às vezes nem abre. Eu já peguei várias situações onde a propagação estava com o duto perfeito, mas bem em cima de mim tinha muita instabilidade, chovendo, e o sinal não chegava aqui. A 50, 100 quilômetros, estava ok. Bom, então aqui nós temos, na grande parte aqui da América do Sul, praticamente, nós vamos dizer que ele está praticamente extremamente fraco, né? O sinal está bem fraco. Aqui no mar, claro que tem muita umidade no mar, nós vamos ter sinais bem fortes. Então vou aproximar o mapa aqui de novo. Vamos aqui para o Ceará, olha aqui o Ceará. Ó. Do mar até a terra nós temos uma capacidade boa de recepção, que o sinal está bom, está muito bom. Eu já recebi sinais, é importante, e aí está a dica que eu vou dar para vocês agora. Prestar atenção no seguinte. Dependendo de onde você está, se em altitude ou se no litoral, sempre vai ter variações. Eu tenho um colega no Rio de Janeiro que ele está no litoral. Eu estou a 815 metros mais ou menos do nível do mar. Às vezes eu recebo o sinal do Rio de Janeiro geralmente, né? Geralmente eu abro primeiro para mim, que eu estou em altura, então eu tenho dutos de altitude, e ele, como ele está no litoral, os dutos são mais baixos. E muitas vezes abre primeiro para mim, depois esses dutos baixam e chegam até ele. Ele consegue fazer escutas de mais de 1.000 quilômetros. Não adianta estar muito alto, porque se você está no litoral, que é mais baixo, e os dutos
eles estão mais abertos, como vocês podem ver aqui, ó. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo. Está aqui o Rio de Janeiro. Aqui é só mar, né? Aqui eu tenho várias questões de relevo, morros, montanhas altas no meio do caminho, e isso interfere na recepção do FM. Eu já recebi sinais acima de 1000 quilômetros aqui? Sim, vocês viram aí no início do vídeo, uma rádio de Campos dos Goitacazes, a Rádio Aleluia, que está acima de 1000 quilômetros. É mais difícil para mim, mas eu pego muito mais emissoras que ele pela posição geográfica que eu estou. Não consigo escutar o Rio Grande do Sul, só o oeste de vez em quando, porque eu tenho um bloqueio muito grande de uma região mais alta que impossibilita que eu escute o Rio Grande do Sul. Eu estou atrás dessas montanhas, então eu não consigo ouvir o Rio Grande do Sul. Bom, vamos lá então. Eu vou pegar agora um outro mapa para mostrar para vocês como há diferença de hora em hora. E é importante salientar uma coisa. Deixa eu ver aqui, deixa eu abrir aqui, ó. UTC 9 horas. O que isso quer dizer? A gente tem que pegar e calcular para a nossa região. Então aqui, ó, 9 horas menos 3, sempre vai fazer esse cálculo, tá? São 6 horas da manhã pelo nosso horário aqui do Brasil. Então 6 horas da manhã era este o mapa que eu tinha de propagação enquanto eu escutava São Paulo. Pode ver que aqui, ó, Santa Catarina, eu estou mais ou menos localizado aqui, ó, tem toda essa área bem colorida aqui, ó, até São Paulo. E eu realmente, a capital, embora estivesse mostrando aqui a abertura, eu estava pegando ela fraco, mas eu estava recebendo ali aquela região de Itapetininga ali, muito forte. Várias emissoras do interior do Paraná também, desta região aqui do Paraná, ó, mesmo com instabilidade, eu peguei várias emissoras, várias novidades que eu vou mostrar para vocês também no final do vídeo. Então, relembrando, 0, não tem praticamente nada vindo em grandes distâncias. Depois nós temos o fraquinho, o fraco ali, mais ou menos moderado, forte, vai subindo até chegar no extremo. É isso que vocês precisam entender. Às vezes, eu estou com um sinal fraco aqui mostrando para mim, mas tem uma abertura forte em São Paulo. E às vezes acontece desses dutos serem fortes lá e o suficiente para fazer com que o sinal chegue aqui. Então não se baseie o seguinte, ó. Conhecendo a região que vocês estão, com o tempo vocês vão entender como esses mapas vão funcionar para vocês. E aí pode ser que tenha uma abertura, por exemplo, marginal ou fraca, e lá em São Paulo está com um sinal forte. Eu estou a 515 quilômetros em linha reta da capital paulista. Então pode ser que, mesmo eu tendo um sinal fraco aqui, lá forte, seja suficiente para empurrar esse sinal para cá. Então tem que ter atenção a isso também. Agora o mapa das 3 horas da manhã de terça-feira. Então aqui, ó, toda a região do Brasil, o litoral aqui, sempre tem propagação, ó. Fraco ou forte sempre tem. Mas temos uma propagação forte aqui, ó, em cima do Rio Grande do Sul. Então um zoom bem grande aqui, ó. Olha o Rio Grande do Sul aí, ó. Olha essa metade sul aqui. Eu morava mais ou menos aqui, ó. Olha só como é extrema essa região, porque aqui nós temos água, ó. Temos o mar, depois nós temos uma lagoa aqui, e aí começa toda a região de relevos do Rio Grande do Sul. Para esse lado já começa a subir. Então toda essa parte litoral aqui tem muita influência do mar, de umidade. Então é possível que Pelotas e Porto Alegre escutem uma a outra cidade com facilidade no meio da madrugada. Isso não quer dizer que vai ficar só no meio da madrugada. Geralmente, os melhores horários para fazer escutas em grande distância, para mim, é entre 5 horas da manhã e 9 horas da manhã. É o melhor horário que tem. Ou então, ao entardecer, anoitecer. Mas pela manhã ainda, para mim, continua sendo o melhor horário. Sempre fiz as melhores escutas pela manhã. Então, atenção aí, pessoal da região sul do Rio Grande do Sul, que vai lá, ó, praticamente da região serrana de Caxias do Sul, passando por Porto Alegre, Santa Cruz do Sul, toda essa região aqui, Pelotas, entrando dentro do Uruguai. Aqui nós já temos instabilidade, ó. Isso aqui é o mapa da madrugada. Eu vou colocar um mapa um pouquinho mais, 9 horas da manhã, vou ver se eu tenho aqui, não lembro se eu salvei, vou dar uma olhada agora. Aí, meio-dia, que equivale, aqui ó, meio-dia, tem que fazer sempre o cálculo, menos 3, que equivale às 9 horas da manhã. E aí, ó, nós temos já o duto já bem mais para dentro do estado. Toda essa região litorânea aqui tem propagação fraca, mas tem. E aqui está bem fraco, ó. Aqui a partir do verde claro já é boa, ó. Boa, ó. Então quer dizer, quem está nessa região aqui não quer dizer que vai receber o sinal fraco, pode receber o sinal bem forte aqui, ó. E vai entrar dentro do Uruguai, até o Chuí. Aqui no Chuí nós temos uma rádio chamada Coronídia, acho que é isso, 102.3, que é possível pegar com facilidade em toda essa região aqui o sinal dela, devido a essa propagação tropo. Então se você está nessa região, até aproximando aqui ó, de Santa Maria, se não estiver chovendo nessa área aqui, vai receber também o sinal com qualidade. O fator de instabilidade do clima
não quer dizer, olha só o tamanho desse mapa de propagação aqui, ó. Não quer dizer que ela vai ser o suficiente para desestabilizar o sinal que vai chegar daqui a pouco lá do outro lado. Então pode chegar bem também. Sempre é possível a gente ter algum sinal, alguma novidade quando as cores estão mais intensas e talvez do outro lado também, mesmo não mostrando cores intensas. Agora que você já sabe como ler os mapas de propagação, eu vou mostrar algumas escutas que fiz entre os dias 28 e 30 de março de 2026. Sim, agora vou mostrar para vocês as novidades da Rádio Escuta. E começo mostrando a Rádio Jaguariaíva, de Jaguariaíva, no Paraná. E você vai ouvir um jingle da emissora, bem legal o jingle, 387 quilômetros. É a sua rádio 99 FM, do jeitinho que você gosta. Tá tocando sucesso o dia inteiro, no carro, no trampo, no dia maneiro. Da cidade pra galera se ligar, 99 tá no ar pra te animar. É ritmo, é vibe boa no ar, 99,7 pra gente dançar. 99 FM, com você no clima bom, 24 horas no ar, é só curtição. 99 FM, Jaguariaíva no som, liga o rádio, aumenta o tom. 99 FM, com vocês 24 horas no ar, meu bem. 99 FM, a rádio da galera de Jaguariaíva, vai amar. E vamos para Minas Gerais, um pouquinho mais longe, 612 quilômetros. A Rádio Pleno FM de Camanducaia. Lá é alto, o sinal vai longe. E ela conseguiu chegar aqui com facilidade. Lembrando que a Pleno FM operava em 88.7, migrou para 92.7, 612 quilômetros. Rádio Pleno FM. A partir de agora, você vai ouvir testemunhos de pessoas que tiveram suas vidas transformadas depois que se tornaram um valente de Deus. E mais uma novidade para mim, a Rádio Modão FM de Pitanga, no Paraná. Você está plugado no melhor outono. Modão, a primeira. É outono e deixa o som rolar. Se plugue na rede Modão FM. O seu melhor outono é aqui. Agora, para encerrar, olha o nível de sinal da Rádio Nativa FM de Itapetininga. Coisa de louco. De um lado nós temos a Atlântida de Floripa, do outro lado a Rádio Nostalgia, também de Floripa, e ela no meio, no mesmo nível praticamente das emissoras que estão a 50 quilômetros de mim. Ué, e já acabou. Vai começar a festa! No ar, o coração sertanejo da Nativa, com Italac, tá lá em casa. Nativa. A seguir, Coração Sertanejo da Nativa. E depois, Aqui é Nativa. Música, prêmios, alegria na manhã. Muito, muito mais Nativa. Nativa. Nativa, bom dia. Agora me conta, você já escutou uma emissora em FM por propagação tropo em grandes distâncias? Não vale emissoras de FM a 2.000, 1.500 quilômetros, que aí é outra propagação, não é tropo. Muito difícil ser por tropo. Acontece, mas é raro. Coloque aqui embaixo a emissora de FM por propagação troposférica que você recebeu em distância mais longa. Curta, compartilhe, se inscreva no canal e não deixe de ativar as notificações. Senão, você vai perder todas as novidades que eu trago aqui. Na quarta-feira tem mais novidade, hein? Fui!